Coriolano Camargo. Seja bem-vindo, doutor. Conseguiu, doutor? Boa tarde. Boa tarde, caro Paulo, doutor. Eu não estava preparado para senhas, Facebook, essa questão toda. Normalmente eu entro direto e tinha me esquecido desse detalhe. Mas que bom que deu tudo certo. Estamos dentro do horário, viu? Tá tudo tranquilo. Muito bem, doutor. Deixa eu passar aqui. O doutor Evandro é que faz a apresentação. Eu fico mais na parte técnica. Hoje bater um papo, doutor, queira fazer as devidas honras e apresentações. Claro. Alguns problemas de acesso, estranhamente, né? O Paulo estava falando que teve esse problema com esse link hoje. Normalmente não pede a senha. Mas vamos lá. Dr. Coriolano é advogado, é PhD, professor coordenador do programa do LGPD na ESA Nacional, integra a comissão do IA, Conselho Federal da OAB, conselheiro estadual da OAB São Paulo, presidente da Digital Law Academy, e vice-doutor da Universidade Sapiens, eu não sei como é tudo aqui não, IPPeja, Portugal, Granada, Navarra e Madrid. E é um grande e bom amigo aí de uma década aí. Dr. Coriolano é mestre em tecnologia, LGPD, enfim. E o desafio da internet não está pegando peça hoje, hein? Mas vamos lá. Dr. Coriolano, fica à vontade para se apresentar no que quiser. E aí já partimos para o tema. O mundo tecnológico nos traz muitos desafios. E o que me traz aqui hoje é falar um pouquinho sobre em torno de crônicas sobre a segurança digital das urnas. É um dos temas que podemos falar. E o outro tema que sempre desperta muita curiosidade e preocupação do cidadão é a sua privacidade na internet, o quanto nós estamos expostos e nós podemos nos proteger. O doutor Evandro Caniato também é um querido amigo de uma década, um líder da advocacia bandeirante no interior de São Paulo, e cumprimentar o Paulo Carvalho pelo aniversário, que eu soube aniversário. Meus parabéns pela condução em tantos anos aí no interior. Obrigado, doutor. Eu vou aproveitar que o senhor falou do aniversário da rádio, doutor. Vou pedir licença para o senhor e para o doutor Evandro Carniato, que eu acabo de receber aqui uma mensagem do produtor Mário Salviato e do prefeito da cidade, o Rômulo Ripa. Ele gravou um pequeno áudio. Então, como nós já falamos, eu vou pedir licença para os senhores para nós ouvirmos as duas mensagens, aí seguimos aqui com o programa. Vamos lá, primeiro o Mário Salviato, e ele é colaborador aqui também, ele apresenta um programa junto comigo às segundas-feiras. E temos um quadro que chama Indústria Social, a Corrente do Bem. São as pessoas que têm um trabalho social aqui no terceiro setor também. Vamos ouvir. Bom, eu quero cumprimentar a Rádio Comunidade, né, pelo aniversário. Falar que a gente não faz 26 anos que está aí, mas já faz alguns anos, né, nessa parceria tão bonita, tão bacana, né, dessa corrente do bem que a gente tem construído dentro da rádio. Ela é uma das principais parceiras de comunicação hoje, tanto do Rotary como do Solar. Então, assim, o que a gente pode fazer é só agradecer mesmo. Eu, como presidente do Solar, só tenho a agradecer os nossos últimos 3 anos juntos aqui no Solar. Rádio, Solar, rádio, um ajudando o outro, né? Muito obrigado, Paulo Carvalho, e a toda a diretoria da Rádio Comunidade aí pelo, por esse empenho e essa dedicação junto com a gente. Ok,
Obrigado, Mário Salviato, que inclusive ontem, o doutor Evandro sabe, ele é vice-presidente do Solar, e ontem foi feita a eleição, né, para o novo triênio, que iniciará no dia 1º de janeiro de 2023. Então, o Mário, aí frente à instituição, né, e o doutor Evandro, também vice-presidente, fizeram uma excelente gestão. O prefeito Rômulo Ripa também mandou uma mensagem aqui para a gente. Vamos ouvir. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, aos ouvintes da Comunidade FM. Eu estou passando aqui para parabenizar a Associação de Comunicação Comunitária Vida Nova, que é a mantenedora da nossa Rádio Comunidade FM, pelos 26 anos da sua fundação, que são completados aí hoje, dia 6 de dezembro. Então, parabéns aos membros da associação, à sua diretoria, essa entidade que cumpre tão bem o papel de bem informar, de entreter a população ferreirense através da rádio comunitária. Um abraço a todos. Obrigado, prefeito Rômulo Ripa. Doutor Evandro. Então vamos lá. Parabéns, Paulo, a toda a Rádio Comunidade pelos 26 anos da fundação. O doutor também é muito voltado ao, viu, Paulo? Tem várias premiações aí, condecorado nessa parte. Um debate muito interessante que eu digo aos meus alunos, acabou se tornando mais um dos cases do direito digital no Brasil. É importante salientar que não existe sistema eletrônico digital conectado ou não à rede mundial de computadores absolutamente seguro. Eu participei em 2003 das discussões envolvendo a criação da nota fiscal eletrônica e também a implantação do emissor cupom fiscal no varejo. Naquela ocasião, se anunciavam as fraudes fiscais, porque com o SPED fiscal, a nota fiscal eletrônica, o sistema era absolutamente infalível, inexpugnável. E eu emiti alguns pareceres ao Conselho Nacional de Política Fazendária, na ocasião, e lá nós demonstramos tecnicamente algumas vulnerabilidades que foram e vêm sendo corrigidas ao longo do tempo. A tecnologia, ela trava uma verdadeira queda de braço, eu costumo dizer, com os cybercriminosos, com aqueles que produzem softwares maliciosos, que têm como objetivo burlar empresas, governos, desestabilizar, muitas vezes, campanhas eleitorais, como estamos vendo agora o anúncio do Elon Musk, dizendo que o Twitter, a gestão anterior, teria, de certa forma, auxiliado este ou aquele partido político. Meu compromisso é com a ciência, sou apartidário, para quem me conhece, tenho posições bem neutras, e que, às vezes, essa neutralidade, às vezes, aponta para um lado ou por outro, sem absolutamente mostrar meu envolvimento com qualquer elo ou ligação política. Eu nunca tive que me filiar politicamente a nenhuma corrente. Tenho minhas convicções. E as urnas eletrônicas, o debate travado hoje no Brasil, é muito semelhante a um debate que foi travado na Alemanha em 2006. O tribunal alemão ele entendeu que as urnas eletrônicas são inconstitucionais, o seu formato abrange um conteúdo inconstitucional no seu formato, uma vez que o cidadão comum, que a população, ela não pode acompanhar o sistema de auditoria e contagem e recontagem de votos. A população comum ela não é capaz de compreender a complexidade do voto eletrônico.
Então, toda essa atmosfera que foi levantada em relação às possíveis vulnerabilidades das urnas eletrônicas gerou uma instabilidade muito grande, um debate que era rico sobre o ponto de vista técnico, do ponto de vista da ciência e tecnologia, acabou se tornando um debate político, muitas vezes, sem fundamentos técnicos e com muitas sendo propagadas. As urnas eletrônicas elas são muito seguras, elas têm um grau de segurança muito bom, mas elas não são, obviamente, inexpugnáveis, não são a prova de fraudes. A primeira análise que eu faço é em relação ao parecer do Ministério da Defesa, uma análise técnica e jurídica simultaneamente. No final, nós faremos um seminário, um curso de Direito Digital envolvendo os sistemas eletrônicos. O doutor Evandro vai participar. No próximo dia 15 de novembro, estão todos cuidados. O doutor Evandro, para os interessados da Link, vai ser um debate juntamente com o professor Paulo Quintiliano da Silva, que foi ex-chefe do Sistema Cibernético de Perícias da Polícia Federal e ex-diretor da Interpol por 4 anos em Lyon, na França, profundo conhecedor das vulnerabilidades dos sistemas eletrônicos. Outro cardeal nacional do direito digital que trazemos é o professor Juliano Gil, que é presidente do Instituto Brasileiro de Peritos mais respeitados do Brasil, e o professor doutor Amilcar Busato, que fez a experiência das urnas eletrônicas em 2014 e conhece profundamente o processo. Mas, indo à questão, nenhum corpo de peritos pode concluir um trabalho e, ao chegar ao final do mesmo, informar que não teve acesso suficiente a dados para a conclusão do seu trabalho. O que se deve fazer? No curso do trabalho, a equipe interrompe seus trabalhos, faz os respectivos requerimentos para que as informações venham até as suas mãos. O Ministério da Defesa tem procuradoria própria até para peticionar juridicamente para o STF, o TSE, para requerer os documentos que sejam necessários. Ou seja, o trabalho do Ministério da Defesa, excepcional, obviamente, ele traz uma série de elementos extremamente importantes que levantam pontos de melhoria futuro para o processo eleitoral brasileiro. Eu estive no Conselho Federal da OAB, num evento que foi promovido pelo Conselho Federal, que tratou sobre a digitalização de processos, sociedade digital, e tratou também da e-democracia, da democracia digital e, obviamente, as questões relacionadas à segurança das urnas eletrônicas. E lá estava o presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e ele foi muito claro em dizer que essas eleições seriam mais seguras do que as outras, obviamente por toda a atmosfera que foi levantada em relação a questionamentos, novos questionamentos, antigos questionamentos em torno das possíveis vulnerabilidades envolvendo as urnas eletrônicas, mas, para minha pessoa, como cidadão, como pesquisador, como professor, eu fiquei absolutamente à vontade, no sentido de declarar que, na ocasião, até escrevi um paper nas redes sociais, informando que nós teríamos eleições seguras
e transparentes, até o limite que essa sistemática que nós temos de votação permite. E ela permite um limite, de certa forma, um pouco limitado, como nós já vimos, porque o cidadão comum ele tem, digamos assim, uma dúvida em relação aos sistemas tecnológicos, o que é natural. O cidadão ele não consegue, muitas vezes, acompanhar, compreender a sistemática de contagem de votos e fazer um acompanhamento em relação à contagem de votos. Então, a Suprema Corte declarou que se o cidadão comum, desde o mais simples cidadão, aquele que não tem uma cultura jurídica, tecnológica, capaz de entender o sistema de contagem de votos, se ele não é capaz de compreendê-la, mesmo esse cidadão, isso afeta toda a democracia, todo o sistema democrático, entendeu a Suprema Corte alemã. Todo esse debate veio para o campo político e trouxe para a sociedade da informação uma série de fake news, propagação do ódio. É bom lembrar que todos nós somos brasileiros, e nas palavras do poeta Cruz de Souza, ele dizia que a sociedade precisa de tolerância, amor e perdão para sobreviver em qualquer situação. Então, eu deixo aqui uma mensagem ao povo brasileiro, ao cidadão brasileiro. O momento agora é de amor, tolerância para com o próximo, pensar, conviver com aquele que pensa de forma diferente, politicamente, é uma dádiva, porque só assim poderemos crescer enquanto seres humanos. Imagine se todos nós fôssemos de esquerda, de direita ou de centro. É justamente esse debate, essa dialética que gera o engrandecimento humano, pessoal, de todos nós. E para isso um elemento é fundamental, a aceitação do outro, da opinião do próximo, a aceitação de conviver e sentir que é um privilégio essa convivência com quem pensa de forma diferente. O doutor Evandro está colocando aí um pequeno post que nós fizemos nas redes, nas eletrônicas de democracia, porque a democracia sempre é a base da nossa sociedade. Não podemos conceber ou pensar em viver num ambiente que não seja o ambiente democrático. E esperamos que haja sempre um aperfeiçoamento no Brasil da transparência, dos sistemas tecnológicos como um todo. E não será com desrespeito ou com ofensa que conseguiremos mudar as nossas instituições ou o pensamento dos nossos legisladores, dos nossos juízes, mas sim com respeito, com técnica, com dignidade. Temos que sempre nos dirigir ao ser humano mais humilde, até ao ministro, com uma forma respeitosa. Esse debate respeitoso ele é útil para o engrandecimento de qualquer civilização, de qualquer sociedade. Essas são as considerações iniciais que eu faço e traremos um pouco desses elementos para o curso que faremos no dia 15, respeitando sempre a democracia e as nossas instituições. Muito bom, doutor. Muito bom mesmo. E o doutor pode falar hoje sobre os principais problemas envolvendo o direito digital. Que hoje a tecnologia está cada vez mais à mão de todos, né? Com o celular, o smartphone, com a internet cada vez mais vasta e de downloads, de acessibilidade, conteúdos, aparelhos
Você pode entrar na NASA, pode entrar em qualquer lugar aí, através desse aparelho, né, que nos acompanha diariamente, se tornou quase um ciborgue, né? Tudo vai lá no celular. O que você nos pode trazer para nós hoje? Que você pode ver isso digital, junto com segurança de dados, né? Porque uma vez que estamos acessando, manipulando esses equipamentos, nossos dados estão sendo milimetricamente medidos ali, né? Naqueles lugares que a gente está acessando. O que você pode nos falar um pouco na sua visão disso tudo? Doutor Evandro, ontem eu li uma matéria muito interessante que dizia assim: aluno é indenizado por academia por ter sido usada a sua imagem sem a sua autorização. O grande problema hoje que nós vivemos é justamente esse. Estamos sendo todo o tempo filmados, fotografados, imagens colocadas muitas vezes fora de contexto, utilizadas dentro de um contexto indesejável. Fotografias de artistas, fotógrafos, sendo utilizadas muitas vezes para propagandas de vendas de edifícios. Eu tenho clientes que são fotógrafos e um deles me disse: olha aqui, doutor Coriolano, a tal construtora está usando as minhas fotos para vender esse edifício em determinado bairro. Essa empresa, ela foi processada, fizemos um acordo e ela pagou os direitos autorais sobre o trabalho do meu cliente. Eu trabalhei num caso também emblemático, onde o executivo multinacional estava fazendo um churrasco em casa, a sua filha adolescente, que fazia aniversário naquela comemoração, tirou uma foto no cobaia, ele escreveu: eu e a gatinha que eu mais amo. E, por um descuido, ele colocou a foto na rede social, no perfil, no filtro público. Alguém maldosa pegou essa foto, colocou num grupo de combate à pedofilia, de combate à pornografia infantil, dizer, olha lá o tiozão pegando a... Isso gerou um problema enorme dentro do advogado para requerer à rede social a remoção desse conteúdo, evitar que esse conteúdo retorne novamente. É um desafio. Existem ferramentas jurídicas e tecnológicas para isso hoje? Existe. O advogado pode requerer que o Facebook utilize o sistema de faz das existem dentes. Como também o caso daquela clínica veterinária, o doutor Evandro deve se recordar bem, que as proprietárias, a clínica, passaram a sofrer duras agressões caluniosas. A calúnia é quando você imputa a uma pessoa o cometimento de um crime sabendo que ela não cometeu. E se diziam, algumas pessoas nas redes sociais, que ali se praticavam experiência com animais, maltratos e vários tipos de crimes. E a sentença do TJ, o acórdão, foi muito interessante em grau de recurso, dizendo que compartilha notícia falsa responde de forma solidária com aquele que também criou a notícia. Ou seja, a curtida a uma notícia falsa passa a ter uma simbologia jurídica que até então não existia. Não tinha um valor jurídico, você simplesmente lá curtir uma notícia que você concorda, que você apoia, você é a favor daquela... Né? Eu concordo com a sua posição. Então, dentro desse enlace, eu já coloquei, doutor Evandro, qual
na minha visão, é o principal problema hoje. Fake news, propagação de desinformação em grupos de WhatsApp, informações verdadeiras mais distorcidas, imagens verdadeiras colocadas como se fossem imagens atuais, foram muito utilizadas agora nas campanhas políticas, a disseminação de imagens que ocorreram anos atrás, ou até em outros países, para direcionar o fato naquele momento. Isso é feito de vivemos uma era da desinformação. Informação era parte propaga igual. Uma aceitação presidente merece estamos artigo subconstitucional, primeira vez nas nossas constituições, seguido ao artigo 1º da Constituição, essencialidade, direito à felicidade, à moradia, direito à internet, direito à proteção de dados, todos esses demais direitos hoje, eles derivam, de certa forma, do princípio da dignidade da pessoa humana, da nossa proteção, da nossa essencialidade. E se o princípio não fosse, estaria lá no artigo 5º da Constituição Federal. Então, doutor Evandro, eu acho que a desinformação é o grande mal dessa década, vai ser o grande mal que nós vamos sofrer essa década. O legislador e os tribunais hoje passam a se debruçar com diversos grupos de pesquisa e juristas em torno dessas questões, como coibir, como tipificar, como criminalizar as fake news, e, de outro lado, um grande desafio, que é não coibir a liberdade de expressão, porque todos nós temos o direito à liberdade de pensamento, a manifestarmos de forma contundente, de forma crítica, de forma, muitas vezes, até um pouco contundente demais, mas sem resvalar a dignidade das instituições e das pessoas. Esse é o equilíbrio que a educação é tão necessária hoje, a sua implementação nas faculdades e nos cursos de primeiro e segundo grau. E a Academia do Direito Digital, né? Digital Law Academia, né? Que ela é tão boa. Eu estive pesquisando o material que o doutor me enviou. Ela tem altos profissionais, uma premissa muito boa. E o que ela consiste? Você pode nos esclarecer de fundamentos desta Academia de Direito Digital? Porque está em pleno vigor, né? A Academia Digital hoje está cada vez mais atuante no nosso dia a dia, né? Doutor Evandro, a Digital Law Academy, ela nasceu de um grupo de pesquisadores que resolveu se unir de forma independente, sem perder a sua independência, sem justamente ter viés político,
Hoje nós contamos com profissionais da perícia, delegados, a desembargadora Leila Shevchuk, do professor Manuel Maceno, de Portugal, a doutora Ana Paula, que é especialista em Direito Digital e Educação nas escolas, o perito Érico Manfredi, que é um dos peritos mais conceituados hoje no mercado. Nós temos também como conselheiros do nosso Conselho Superior o professor doutor Paulo Quintiliano, que justamente fará a exposição para nós acerca de urnas eletrônicas e democracia, publicou diversos artigos. O Anthony Reyes, que foi chefe da polícia de Nova York, herói do World Trade Center, teve por 16 horas soterrado, foi o chefe da polícia cibernética da polícia de Nova York e identificou, minutos antes do ataque ao World Trade Center, ele passou 16 horas soterrado. Minhas homenagens ao Tony, querido Anthony Reyes, que fez aniversário ontem, se casou recentemente em West Point, faz parte do nosso grupo do Conselho Superior, o Anthony Reyes. O doutor Evandro, que é o meu querido convidado especial para fazer parte da nossa Digital Academy, nosso querido membro, representante no interior, a quem eu muito admiro, rendo minhas homenagens mais uma vez. E agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco desse projeto, que eu tenho muito carinho, justamente pela sua condução ética, isenta e desprendida do poder público e da iniciativa privada. Nosso capital ele vem 100% dos trabalhadores fazem parte da nossa academia, e a nossa receita vem dos nossos cursos e aulas. E o nosso braço social, nós destinamos cursos gratuitos para a população carente, para os jovens que querem aprender informática, querem aprender tecnologia. Para esses, nós oferecemos cursos gratuitos para que eles possam se capacitar e ter um futuro promissor. Nós acreditamos muito no jovem engajado com a tecnologia como um veículo transformador do nosso futuro, levando ética, cidadania e conhecimento tecnológico para o jovem. Nós acreditamos que nós deixaremos para as futuras gerações a nossa contribuição. Muito, muito bom mesmo. E o Dr. Coriolano, numa ocasião da palestra dele, que eu assisti, nunca mais eu vi o celular de outra forma. No caso da segurança, quando a loja oferece a troca seu celular por este outro aqui, mais novo. Aí o doutor falou, olha, não troca o celular não, porque é perigoso, a loja pode recuperar seus arquivos e tudo mais. Coriolano, você poderia falar uma palhinha, só um pouquinho dessa segurança tão comum hoje que a gente vê, e qual a preocupação que se deve ter com isso, né? Porque o celular se apaga as informações, mas na verdade está lá, né? Dá para se recuperar. Após os ataques do World Trade Center, a indústria de recuperação de dados no mundo, ela deu um salto de 50 anos. Hoje, nós temos equipamentos extremamente sofisticados que podem recuperar informações dos celulares. Eu pergunto aos senhores, no momento que você dá o seu celular na troca, qual o comprovante, qual a garantia que a loja te dá, ou a operadora lhe dá, ou no momento que você vende o celular, você recebe algum documento, uma garantia, um contrato, até uma multa, se suas fotos, os seus dados forem vazados? No momento que você apaga o seu celular, você fez
você apagou superficialmente as suas informações. Nada que a tecnologia, que equipamentos sofisticados, que equipamentos que muitas vezes estão à venda, até usados hoje no Mercado Livre, em outras plataformas na internet, possam oferecer a recuperação desses dados. E as empresas, eu deixo uma recomendação, que ao firmarem o seu contrato de trabalho e entregarem o celular corporativo aos seus funcionários, coloquem uma cláusula para recuperar dados, se sentirem essa necessidade. E muitas vezes, quando o funcionário ele é demitido ou ele deixa de fazer parte do seu corpo diretivo ou da sua corporação, muitas vezes o empregador ele quer recuperar aquelas informações para saber realmente com quem aquele funcionário teve contato ou quais foram, eventualmente, alguns dados que foram desviados, informações que foram enviadas ao trem. Se existir cláusula específica de recuperação de dados no contrato de trabalho, é plenamente válida a recuperação, porque o celular ele é equiparado, nesses casos, a um computador corporativo da própria empresa. Não deem o seu celular na troca, porque as suas fotos íntimas, as suas informações, as suas conversas poderão ser divulgadas por agentes maliciosos, muitas vezes, que estão trabalhando dentro das próprias operadoras ou que muitas vezes tiveram acesso ao seu celular. Não existem garantias ofertadas no momento da troca, garantias válidas de que suas informações não serão tratadas, recuperadas e utilizadas para finalidades que não foram autorizadas pelo cidadão, pelo consumidor. É de se preocupar muito, né? Muito. Hoje em dia, a gente entra no Facebook ou rede social, tem lá, cadastra aqui para fazer algum curso, né? Forneça seus dados. E esses dados tem que tomar cuidado para onde vai, né? Tanto que está tendo muitos WhatsApps clonados, né? Então, é preciso tomar muito cuidado do que se faz. Paulo Carvalho, quer uma pergunta? Eu estava aqui ouvindo, prestando bastante atenção, e às vezes surge, doutor, alguma confusão, inclusive com a LGPD, né? Esses dias até fazendo o banner, né? E foi numa matéria até no site aqui do Jornal do Porto, e colocamos, né, uma matéria sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Só que muitas pessoas aí vê a matéria, vê o tema, está até tendo assim, uma confusão por causa da sigla, né? Vocês vão falar sobre LGBT? Fala, não, gente, não com LGBT com a Lei Geral de Proteção de Dados. Ainda existe, porque o senhor ainda coloca em letras maiúsculas, né? E fica essa dúvida. E apesar de ser teoricamente, né, uma lei nova, aí, a 1709 de setembro, de agosto, né, de 2018, que foi aprovada, entrou em vigor em 2020, pediram para adiar um pouco mais, mas a maioria das empresas ainda desconhece o teor desta lei e equivocadamente ainda cometem alguns absurdos, né, em relação a isso. Quais os tipos, os prejuízos que uma empresa teria de não se adequar a essa lei, doutor? Prejuízo em relação à sua imagem, por não estar em conformidade, o prejuízo de não saber como agir na hipótese de vazamento de dados, e não apenas como agir, como mapear esses dados que foram vazados, como quantificar as perdas envolvidas em relação aos dados
vazados, ou seja, prestação aos danos morais e materiais gerados por esse vazamento de dados. A Lei de Proteção de Dados, ela veio devolver ao cidadão brasileiro a titularidade sobre o uso da sua imagem e das suas informações. Quando eu mando um currículo, ou um candidato mandar um currículo, ele deve colocar no rodapé do currículo, ou quando ele preencher o formulário eletrônico, que ele autoriza expressamente a empresa de recrutamento e seleção que divulgue para outras bases de dados de outros empregadores as suas informações, exclusivamente para fins de contratação. Por que isso? Porque é interessante, por exemplo, ao candidato colocar essas informações. Porque ele tem uma maior probabilidade de ser contratado, porque as suas informações vão circular em outras bases de dados igualmente interessadas em contratar uma pessoa com aquele perfil. Então, por exemplo, as empresas de recrutamento e seleção, muitas vezes, não colocam um campo específico dizendo, olha, você autoriza que as suas informações sejam divulgadas para a mesma finalidade com outras empresas de recrutamento e seleção, há uma perda desnecessária de informação. Perde o candidato, perdem as empresas, os candidatos, por uma falta simples, né, de adequação à lei de proteção de dados. Eu vou, por exemplo, visitar uma determinada empresa. Quando eu vou lá, biometria, dados biométricos, que são dados sensíveis pela lei de proteção de dados, elas requerem um armazenamento especial, um tratamento especial. Eu deixo lá meu RG, minhas informações e foto. Ótimo. Terminou a reunião, eu digo para a empresa que eu fui visitar, olha, agora eu queria conversar com o encarregado, com o responsável pelo tratamento de dados aqui no edifício, porque eu quero que a minha biometria seja apagada. E eu quero um comprovante de que a minha biometria foi apagada. Eu quero que as minhas imagens no prédio, a filmagem, onde consta a minha imagem pessoal, ela seja apagada. Eu quero que os registros de que eu estive aqui hoje sejam apagados. O edifício, o condomínio onde está localizado aquele escritório e o próprio escritório são solidariamente responsáveis por oferecer exatamente aquilo que eu estou pedindo na qualidade de cidadão e na qualidade de detentor dos meus próprios dados. E eles têm que me ofertar um documento convincente de que os dados foram apagados. Eu vou a uma farmácia e digo, por favor, você pode consultar o meu CPF para ver se eu tenho desconto? Ela vai lá, consulta dá o CPF, etc, etc, etc. Olha, agora eu gostaria que o meu CPF fosse apagado da base de dados da farmácia, porque eu não quero mais que os meus dados constem na sua base de dados. Toda vez que eu vier, eu quero dar meu CPF, dou meu CPF para ter algum desconto, etc, 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 mas esse CPF eu só prefeito do desconto em si. Ele não vai ficar vinculado ao meu nome. Ele não pode ser utilizado para me identificar. Então, todos aqueles dados que possam gerar a identificação de uma determinada pessoa, dados que façam identificação direta, ou que mesclados possam vir a identificar uma determinada pessoa, está sujeita à lei de proteção de dados, que diz que as empresas devem armazenar em ambiente
minimamente seguro os dados, devem informar como esses dados são tratados, como eles são disponibilizados, o local onde eles são armazenados, qual o software que faz a análise desses dados. Tudo isso passam a ser informações que devem ser transparentes ao público e que devem, muitas vezes, eu recomendo, serem afixadas nas portas dos estabelecimentos, o que não tem sido feito. Olha, nós aqui seguimos a Lei de Proteção de Dados. Os seus dados são armazenados em ambientes seguros. Saiba mais procurando o nosso SAC, o nosso sistema de atendimento ao consumidor. Quando estava em vigor o Código de Defesa do Consumidor, nós não temos lá agora os estabelecimentos que deixam um Código de Defesa do Consumidor à disposição, aquela plaquinha dizendo aqui nós obedecemos o Código de Defesa do Consumidor. A Lei de Proteção de Dados, em relação aos dados pessoais, ela tem uma relação direta com o Código de Defesa do Consumidor, tanto é que os PROCONs dos estados, eles estão justamente autuando empresas que não estão obedecendo e cumprindo tanto o Código de Defesa do Consumidor como a Lei Geral de Proteção de Dados, que atinge desde o micro e pequeno empresário até as empresas de porte médio, o poder público também tem regras específicas para o poder público, em alguns casos, né, para o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Alguns casos que eu digo porque a lei contempla regras específicas para adequação do poder público, como regras específicas para a iniciativa privada. Basicamente, as regras são semelhantes, mas com pequenos detalhes que diferenciam um caso e outro. Tudo bem. O doutor Evandro deu uma pequena queda na conexão, mas já está voltando aqui, doutor, né? Mas já estamos aí. Tá tão bom ouvir aqui que de repente caiu, ó. Eu vi que são 1h e 1 minuto. A gente já está em do nosso horário, mas eu queria botar aqui uma situação, porque o assunto em si é muito extenso, é muito grande. Poucas pessoas ainda têm o conhecimento da Lei Geral de Proteção de Dados. A própria questão das urnas eletrônicas aí tem gerado, como o senhor mesmo disse no início da nossa conversa, muitas dúvidas, né? Também pontuando, sou apartidário, também não sou filiado a partido, não tenho essa preocupação, mas hoje, quando o senhor pontua situações que possam tender a um lado ou ao outro, o senhor é amplamente taxado. Não, o cara é esquerdista, não, o cara é de extrema-direita, não. Enfim, está difícil hoje a gente trabalhar dentro do que se tenha como científico, e é o que pelo que eu pude entender, que vai acontecer aqui. Vou até dar uma roladinha aqui nessa temática, né? Eu entrei até no LinkedIn do senhor, tomei a liberdade aqui para dar uma procurada quando o senhor começou a falar sobre essa data, né? Dia 15 de dezembro, 19h30 até as 21h, urnas eletrônicas e democracia. Quem que pode efetivamente participar desse curso? É aberto? Como é que vai funcionar? Já estouramos o horário, mas eu preciso saber, porque é um assunto que interessa muitas pessoas, doutor. Sim, é um curso aberto a qualquer cidadão, estudante, é um curso pago. Nós teremos alguns convidados, aqueles que, obviamente, muitas vezes não têm recursos para custear o valor do curso. Nós sempre contemplamos essa comunidade, como eu disse, e nós fazemos questão de frisar sempre em todos os nossos textos que nós prezamos pela nossa isenção técnica, pela nossa isenção política, e que o curso será eminentemente voltado àqueles que buscam entender um pouco mais o que houve em torno dessas questões todas no Brasil
essas discussões, saber um pouco mais, se aprofundar, principalmente na vulnerabilidade de sistemas. Não vamos tratar somente das urnas, porque a urna faz parte de um sistema eletrônico complexo, mas o que se falará sobre a vulnerabilidade das urnas, a rigor, se aplica a qualquer sistema informático, sistema digital, sistema eletrônico. A mensagem que nós queremos passar para a população é que não existem sistemas absolutamente inseguros. Sistemas absolutamente seguros. Todo sistema digital tem o seu grau de vulnerabilidade. Não se teve notícia ou não foi apontada nenhuma prova de que tenha ocorrido nenhum tipo de violação nas urnas eletrônicas nas eleições de 2022. Mas nós trataremos do caso que ocorreu na Alemanha para exemplificar como muitas vezes em relação à democracia, a própria dúvida da população em relação ao sistema de voto gerou uma modificação do sistema alemão, que é extremamente garantista, como nós sabemos, em relação à proteção do cidadão. Se o cidadão comum ele não é capaz de entender a sistemática de votos, lá na Alemanha se entendeu que outra metodologia de voto deveria ser utilizada, de modo que o cidadão comum pudesse compreender a sistemática de voto. Acho que é isso que está gerando toda essa discussão, a incompreensão em relação ao sistema de voto. E também falaremos dos erros que foram cometidos, como, por exemplo, impugnar a sistemática de votos apenas no segundo turno e não no segundo turno. Isso gerou, como nós publicamos em nossos textos, um resultado muito ruim aos interessados em realizar uma discussão técnica e jurídica em relação a essa questão. Eu, pessoalmente, jamais protocolaria uma petição discutindo somente parte do pleito e não discutindo a sua totalidade, até porque, como já foi dito, as urnas utilizadas no primeiro turno foram as mesmas urnas utilizadas no segundo turno. Nós exploraremos um pouco mais essas falhas que foram cometidas e, como eu disse aqui, geraram um resultado muito ruim aos interessados, aos requerentes. Perfeito. Eu tomei a liberdade aqui, doutor, e coloquei tanto no Facebook da rádio o link para o ingresso, né? E como também no Jornal do Porto. Quem se interessar tem que entrar no link, fazer aí a sua inscrição, adquirir o seu ingresso para o próximo, portanto, dia 15, né? Que ocorrerá das 19h30 às 21h30. Doutor Evandro, precisamos encerrar, já são 1h07. Olha só. Muito bem. Quero agradecer ao Paulo Carvalho pela oportunidade e parabenizá-lo mais uma vez aí pelos 26 anos de rádio em seu nome, que é o nosso maior representante da Rádio Comunidade FM. Agradecer ao Dr. Coriolano pela presença aqui conosco, colocando um pouco do seu vasto conhecimento aqui na Rádio Comunidade FM, quem está nos ouvindo, e dizer que o direito digital realmente está cada vez mais fazendo parte da nossa vida, né? A gente vai em tantos lugares pelo computador, menos que de carro, né? Então, hoje é mais fácil a gente subir carro no computador que no carro. A gente anda com a tecnologia. E desejando agradecê-los e desejar um grande abraço a todos. E, doutor Corona, para o final é sua. Fique à vontade. Querido Paulo Carvalho, parabéns mais uma vez. Doutor Evandro, agradeço a oportunidade. Gostaria de encerrar com as palavras de Shakespeare, quando ele dizia que a verdade ela é como cristal, depende do lado em que você enxerga através dele. Shakespeare dizia que o cristal é prova emblemática da força da nossa sociedade fraterna, igualitária, que foi perdida, uma vez que o homem não consegue esmagar o cristal
com a força de suas mãos. E o cristal também é prova emblemática de que não há véu hipócrita que mascare as ações da justiça por respeito ou medo. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço mais uma vez aos doutores, sempre aí às terças-feiras, mas eu vou tomar liberdade, doutor, que eu tenho a impressão que, havendo possibilidade na agenda, é um assunto que nós gostaríamos de debater um pouco mais sobre essas questões, porque ainda somos muito leigos e muitos empreendedores, setor público, que o senhor até citou que a lei também se aplica, desconhece a amplitude da lei e a problemática da não execução dela na vida cotidiana das empresas. Então, um grande abraço, obrigado, um bom encontro aí no próximo dia 15, será um prazer, né? Infelizmente, por contas aqui até do rádio, é um assunto que me interessa, mas já tem um agendamento, mas não faltará oportunidades para a gente participar. Um grande abraço, uma boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado. Bem, deixa eu encerrar aqui a nossa transmissão, vamos para um breve intervalo e seguimos aqui com a nossa...